recursos, Ari? Crise no transporte público. Empresas querem subsídio de 11 milhões mensais para ampliar a frota. Atualmente, elas recebem 6 milhões. Amadeu, já são mais de 70 milhões de reais por ano pagos às empresas que prestam serviço de transporte público na capital piauiense. Ontem, o CETUT, o Sindicato das Empresas de Transporte Público, os empresários que atuam na área em Teresina, apresentaram uma série de propostas para o prefeito da capital, Silvio Mendes, visando a melhoria na oferta do serviço na capital piauiense, incluindo a maior frota de ônibus, uma frota maior, uma ampliação dessa frota para 300 ônibus, mas isso vai depender também do aumento no subsídio. Eu separei em cartela pontos dessa proposta levada ao Executivo Municipal. Frota pode chegar a 300 ônibus para ampliar o atendimento. O subsídio proposto é de 11 milhões por mês, hoje é de 6. O custo operacional gira em torno de 9 milhões mês. A queda na arrecadação com a tarifa congelada desde 2019 é alegada pelo CETUT. O impacto das gratuidades, que é de 24%, e da meia passagem de 19%. Um possível uso de 300 milhões para a renovação da frota, fora o subsídio. E a recuperação das vias para evitar desgaste nos veículos. Amadeu, essa foi a proposta encaminhada pelo sindicato para o prefeito Silvio Mendes. Apurei que nas condições atuais, inclusive em relação às finanças da Prefeitura de Teresina, é uma proposta que é considerada insolvente pelo Executivo Municipal, porque seria um aumento ali de 5 milhões mensalmente, ultrapassaria a marca de 110 milhões de reais dispensados às empresas do transporte público de Teresina, mas agora está na mão do prefeito Silvio Mendes. Vou passar para a análise e opinião de vocês, mas preciso dizer, não tem novidade nisso. Isso já foi previsto, não foi por falta de aviso. Aliás, não foi por falta de aviso, não é só dessa gestão. Tudo começou em 2011. Nesse caso aí, o prefeito Silvio Mendes, ele pegou o bonde andando. A responsabilidade, ele já pegou a batata quente. Infelizmente, logo que pegou, ele manteve a batata, devolveu a batata para a panela mais quente ainda, e agora tem que descascar e não sei como fará. Mas o que acontece? Quando o Silvio Mendes deixou a prefeitura, em 2010, como era o sistema de transporte de Teresina? Você tinha 500 ônibus rodando e a prefeitura dava zero, nem um centavo para o CETUT. O CETUT, como é que se remunerava? Com as tarifas, a passagem inteira e a meia passagem. Era assim que funcionava. Aliás, foi assim que funcionou durante décadas. E como é que a prefeitura fazia? Ela só dava aumento em ano que não tinha eleição. Ano que não tinha eleição, vamos aqui para a planilha e a gente dá aumento. Ano que tinha eleição, a gente congelava porque tinha eleição. Isso era o normal em todas as gestões. O que aconteceu? Houve aquela greve de 2011. Não é por 1 centavo, 2 centavos, sei lá como é que foi. E aí o Elmano, emparedado por estudantes e grevistas, fez o quê? Congelou a meia passagem. Naquele momento, o sistema começou a colapsar. Por quê? Se alguém não está pagando, o serviço não vai funcionar. Porque uma empresa vive do dinheiro. E vai tirar dinheiro de onde? Se não é do consumidor. E aí o Firmino, quando assumiu, passou a, todo mês, mandar um valor como ressarcimento para o CETUT. No começo era 300 e poucos mil reais. Hoje, esse valor é de 6 e eles querem 11. Olha só, de 2013, quando o Firmino assumiu, para cá, o que subiu esse valor para um serviço que não atende de jeito razoável. Não tem 200 ônibus rodando. Olha como houve a debacle, como houve o sucateamento do serviço por uma atitude de demagogia.
Quando o prefeito Silvio assumiu, infelizmente, ele não corrigiu a rota. E agora vai passar problema de novo, porque como é que ele vai pegar mais 5 milhões do município de Teresina, que não tem dinheiro para coletar lixo, que não tem dinheiro para tapar buraco, que não tem dinheiro para comprar remédio, para comprar equipamento para a saúde pública e botar no transporte? Um drama. Apoliana. Amadeu, eu já falei aqui outras vezes, é um problema complexo, mas vamos lá por ponto. Primeiro, eu não sou contra subsidiar transporte público. Eu acho que isso deve ser tratado como algo, como papel da administração pública, no âmbito de você garantir ao cidadão que ele consiga ir para o trabalho, que ele consiga ter lazer, que ele consiga ter acesso à saúde pública. Agora, como é feito aqui em Teresina, e aí o problema não está nem só na demagogia, como o Amadeu cita, mas também na corrupção, né? Eu não acredito que funcione da forma como está hoje na cidade de Teresina, né? Ao longo dos anos, houveram muitas denúncias de corrupção dentro desse sistema, né? Não estou falando aqui necessariamente de hoje, mas é um problema crônico que Teresina não consegue resolver, principalmente porque não consegue mudar as empresas que atuam hoje no transporte público da capital. Eu só vejo 2 caminhos, eu aqui. Ou a Prefeitura de Teresina inicializa um processo de municipalização em que você toma a responsabilidade para si, mas do jeito que estão as contas públicas hoje da cidade, é quase impossível que isso aconteça de forma saudável para as contas públicas, ou se rompe de uma vez com as empresas de transporte público que hoje operam na capital, porque do jeito que está, não vai. E o fato é que, do ponto de vista político, o prefeito está sofrendo um desgaste enorme, assim como o ex sofreu durante os 4 anos do mandato, mesmo congelando tarifa. Fecha, Ari. Olha, a maioria das 26 capitais brasileiras paga subsídio. Inclusive as nossas aqui do lado, São Luís e Fortaleza. E adota, inclusive, tarifa zero para grupos específicos. Tanto Fortaleza quanto São Luís tem tarifa zero. Após a pandemia, o número de cidades que subsidiam e tem tarifa zero aumentou bastante, hoje já passa de 200. Mas a Poliana citou um ponto importante. Gente, você subsidiar e o dinheiro que você está dando não ser revertido em frota nova, climatizada, com horários específicos, é rasgar o dinheiro público. Hoje, da forma que o CETUT age, da forma que ele tem agido em relação às tentativas de fiscalização da prefeitura, não faz sentido nem pagar os 6 milhões que já se paga. Quanto mais aumentar para 11 milhões, de forma alguma. E aqui o Amadeu disse ontem, eu sei que lá no CETUT o povo não deve gostar de mim. Acredito que sim, que o Amadeu é um crítico do sistema aqui. E eu corroboro, eu assino embaixo com o que ele fala. Não faz sentido dar dinheiro público. Por quê? Não é o modelo. É o sindicato e as empresas que atuam atualmente na capital. Não dá para confiar nelas. A população não volta mais para esse sistema. Amadeu, só me permite a imagem de hoje. A imagem de uma hoje. passageira utilizando o sistema de transporte público da capital. É isso que querem, que entregam e querem dobrar o valor. Vai continuar assim. E vai continuar assim. É isso que entregam e querem dobrar o valor. Olha, essa imagem da porta que a gente estava vendo agora é na linha Redonda Miguel Rosa, 602, que atende à zona sudeste de Teresina. Você vê realmente que é inclusive um risco, né, para quem utiliza, e na lotação até mesmo a pessoa sofrer um acidente e cair do ônibus na situação em que essa porta está. Tem também a situação dos bancos, e essa situação precária nos bancos foi observada na linha 204, na zona norte de Teresina. Ou seja, Amadeu, é sob essas condições que hoje a população de Teresina utiliza o transporte público. Não tem o transporte. E quando tem, é esta porcaria. Não tem. E quando aparece, é esta tristeza aí que a gente está vendo. Eu vou agora para o agoniado, a gente ainda está falando de transporte. Dessa vez, é o transporte escolar. É o agoniado 4, eu acho. Olha aí, Ari. É também aqui em Teresina e é um problema com a Polícia Federal, Ari.
Polícia Federal apura denúncia de fraude de 76 milhões de reais em licitação do transporte escolar em Teresina. Eliezer. Amadeu, essa denúncia ela foi registrada junto à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no estado do Piauí, porque alguns concorrentes, algumas empresas interessadas em prestar esse serviço do transporte escolar em Teresina participaram de um pregão eletrônico realizado no ano passado e se sentem prejudicadas, entendem que foram prejudicadas à medida que apenas 2 empresas foram contempladas e conseguiram arrematar a maioria dos contratos nessa licitação que soma aí 76 milhões de reais. Então, empresas médias, empresas pequenas estão achando, entendendo diante da forma como o processo aconteceu, que foram excluídas, que houve ali deslealdade na concorrência, que barreiras foram colocadas e essas 2 que venceram a licitação foram privilegiadas em alguma medida. E o próprio Tribunal de Contas do Estado, fiscalizando, acompanhando o processo, chegou a determinar a suspensão da licitação. No entanto, alguns contratos foram firmados, estão em execução e pagamentos estão sendo feitos. Por isso, a denúncia junto à Polícia Federal para que haja uma apuração. Eu entrei em contato com o secretário de Administração de Teresina, Marcos Elvas. A Secretaria de Administração é a responsável pelos processos licitatórios. Ele informou que ainda não tomou conhecimento, não recebeu formalmente essa denúncia, não teve acesso ao que está disposto no processo e, por isso, ainda não vai se manifestar. No entanto, a Polícia Federal já está com o caso e deve apresentar aí resultados. Olha aqui, ó, uma pessoa me passou, acaba de me passar aqui, ó. Tem algumas coisas no processo de licitação injustificáveis. A prefeitura contratou transporte para professores, R$ 14,76 por quilômetro. Já o transporte para os alunos, R$ 42,00 por quilômetro. Uau! Diferença de, sei lá, quase mais de 100%, 150% entre um e outro. É uma coisa que quase precisa... R$ 50,00 por quilômetro. No mínimo, há uma necessidade e é o que a polícia está fazendo, né? É investigação, Mari. Sem dúvida, porque superfaturamento é pouco. Não faz sentido, gente. É R$ 50,00 por quilômetro, nem o Uber Black, aquele mais caro, você paga um valor desse. Olha, hoje, por exemplo, eu chamei um Uber para que minha sobrinha fosse à escola e pagou um pouco mais de R$8 num trajeto de 1,1 quilômetros. Então não tem realmente justificativa. Não sei, eu até imagino que não é a mesma coisa, o estudante e o professor, não sei, deve ter alguma tecnicidade que explique, mas não uma diferença tão grande. De quanto, deixa eu ver aqui de novo aqui. Qual foi o valor que eu falei, Ari? Foi cerca de R$14,00 o professor. Aqui, ó, o professor R$14,76 e o aluno e do aluno R$42,00. É de 14, 3 vezes mais, 3 vezes. 3 vezes o valor. Precisa a polícia apurar. E no momento, Apoliana, em que se está discutindo na Câmara a questão da distância que o aluno tem que ser levado para a escola pelo transporte escolar. Mas você quer que o povo entenda uma história dessa? Né? Que é injustificável, Amadeu, pelo menos aos meus olhos de cidadã, que esteja se tratando o transporte escolar dessa forma. Se você já é grave negligenciar o transporte público para a população em geral, imagina o transporte público que é de acesso do estudante de baixa renda à sala de aula. Tratado dessa forma é muito complicado você explicar para o cidadão e a gestão, vai aquele fundo de poço que eu vou falando, você não acha o fundo do poço da gestão municipal. Então, só para fechar, tem o outro lado, qual é a versão da prefeitura, Eliezer? Mais especificamente, Amadeu, nós consultamos o secretário Marcos Elvas, que é responsável pela pasta da administração. Que é quem faz as licitações da prefeitura, né?
Isso, ele não tomou ciência ainda da Não foi notificado, né? Foi notificado e no momento prefere não se manifestar. Isso, é justo. Olha só, vamos com o recado do Armazém Paraíba. Corrida dos